Mais fácil. Muito bem, muito boa tarde a todos. Temos hoje a primeira sessão do segundo semestre. Como sabem, e portanto, dentro daquilo que tem sido a nossa dinâmica de realização destas Smart Discussions, esta vai ser a sessão 181. E portanto, temos aqui o grato prazer de ter connosco hoje uma pessoa que dispensa apresentações, o Dr. Espotela, é conhecido de todos. Foi, como sabemos, um dos grandes impulsionadores e dinamizadores de uma das empresas de referência no nosso país, que é a Bial, e que ainda hoje é conceituada do ponto de vista da aposta em inovação. A Bial fez recentemente 100 anos e tem sido, de facto, um marco naquilo que é o trabalho que tem feito na promoção das boas práticas na área da saúde e tudo o que está associado. O Dr. Espotela é médico, mas exerceu pouco e dedicou-se mais aos temas da gestão. Tem uma intervenção cívica muito grande, hoje é presidente da Fundação Bial e tem tido, do ponto de vista de intervenção cívica, para além de muitas outras coisas, um pensamento muito próprio à volta dos temas da consciência, do humanismo e de tudo o que está associado. Ele fez recentemente uma excelente apresentação no encontro da APDSI na rádio, onde eu também tive a oportunidade de estar presente, e nessa altura combinei com ele a possibilidade dele, junto deste nosso grupo mais alegado, poder fazer esta apresentação. A sessão vai ter dois momentos, portanto, o Dr. Hospital irá falar cerca de 45 minutos, portanto, vai ser uma intervenção verdadeiramente uma lição, portanto, e peço, de facto, a atenção de todos para seguir todo o pensamento que nos vai ser transmitido. E depois teremos uma discussão entre todos, como é habitual. Agradecia que quem quisesse colocar qualquer questão ou comentário, que o fizesse através de levantar da mão. Eu próprio também suscitarei junto de muitos essa discussão. Doutor Hospital, muito obrigado mais uma vez pela disponibilidade e a palavra é sua também, como tu gostas. Muito obrigado. Eu começo por agradecer ao Dr. Jaime Quezado o amável convite para estar aqui hoje convosco. Eu tenho um grande encanto pelo desenvolvimento científico e tecnológico. Acho que a humanidade, durante o século XX, fez um percurso absolutamente fantástico. Mas parece-me que esse desenvolvimento foi um desenvolvimento um bocadinho desequilibrado, porque houve áreas do conhecimento que ficaram um pouco para trás. Tivemos foi muito focado na materialidade. E as pessoas tenderam a focar-se na matéria, no ter, no parecer, deixando para trás os valores universais, o ser, o procurarem conhecer-se melhor e desenvolverem-se melhor, procurarem a melhor versão de si mesmo. Vivemos num mundo que a mim me parece em desequilíbrio em diversas vertentes, social, económico, financeiro, ambiental, e parece-me que todos sentimos que é necessário darmos algum contributo para um certo reequilíbrio. Nos últimos anos, nas últimas décadas, melhor dizendo, tenho verificado que em algumas universidades europeias e norte-americanas tem havido alguns investigadores que se têm dedicado a fazer ciência, ou seja, sob o rigor do método científico, investigarem coisas que estão para além daquilo que é a materialidade. Coisas na área do que se costuma chamar parapsicologia. A Fundação Bial tem acompanhado isso e tem procurado apoiar esse desenvolvimento. E eu tenho verificado alguns resultados muito interessantes que, a meu ver, poderão ser um bom contributo para que a humanidade repense o percurso que está a fazer, a trajetória evolutiva que está a fazer e possa refocar-se nos grandes valores. Mas esses resultados são muito pouco conhecidos. E nós, na Fundação Bial, temos ponderado um bocadinho como é que os devemos dar a conhecer, e eu, nos meus dois últimos livros, procurei fazê-lo, e em algumas intervenções eu tenho procurado fazê-lo também. E ao seu caso do Dr. Jaime Quezado ter assistido a uma dessas intervenções minhas e ter-me pedido para eu fazer uma coisa do mesmo género convosco. E eu então vou procurar
vou procurar falar-vos de alguns dos resultados, ou pelo menos começar a minha intervenção falando-vos de alguns dos resultados que me parecem interessantes da investigação realizada em áreas diferentes. E começo pela telepatia. Vou começar por vos falar de experiências realizadas na Universidade de Cambridge, no início deste século, por uma equipa liderada pelo biólogo Rupert Sheldrake. O professor Sheldrake resolveu convidar alunos seus para se oferecerem, para se disponibilizarem para participarem em experiências. E cada um desses alunos deveria trazer 4 com ele. 4 amigos, 4 pessoas, não eram 4 indiferentes, eram 4 pessoas em que as coisas, houvesse alguma comunhão de ideias entre eles. E então o professor Sheldrake trabalhava cada vez com esse grupo, 1 mais 4, e colocava-os, aquele que era convidado junto dele, e os outros 4 junto de assistentes dele, de outros académicos, outros professores da universidade, no mesmo edifício, distante, ou noutros até edifícios da universidade, e tirava-lhes os telemóveis e tirava-lhes qualquer meio de comunicação física entre eles, apenas podiam comunicar pelo telefone interno da universidade. E o jovem que estava junto dele sabia que o telefone interno que estava na frente ia tocar de 5 em 5 minutos. Sabia que quando o telefone tocasse, era um dos 4 amigos que lhe estava a ligar. Não sabia qual deles era. Mas tinha um bloco de notas na frente e um lápis, e cada vez que o telefone tocava, o que lhe cabia era tentar adivinhar quem é que dessa vez lhe estava a ligar. Como os amigos eram 4 e cada um podia fazer o mesmo número de chamadas, a probabilidade de acerto era da ordem dos 25%. Mas o professor Sheldrake realizou 570 ensaios e foi rapidamente verificando que os resultados eram superiores a isso. E, de facto, obteve resultados com porcentagem média de acerto da ordem dos 40%. Ele depois fez experiências deste género com e-mails e com mensagens telefónicas, tipo SMS, e obteve sempre resultados à volta dos 40%. Outros investigadores, noutras universidades, em Amsterdã, Freiburg, na Califórnia, fizeram experiências do mesmo tipo e obtiveram resultados semelhantes. Outra experiência, ainda na área da telepatia, foi realizada pelo professor Patrizio Tresoldi na Universidade de Pádua, em resultados publicados em 2014. O professor Tresoldi convidava apenas pares de voluntários, 2 amigos, que se dessem bem um com o outro, e que se disponibilizassem para, durante algum tempo, estarem longe um do outro, em gabinetes longe um do outro. De novo, lhes eram tirados também os telemóveis, não tinham qualquer possibilidade de comunicação física entre eles e mantinham-nos permanentemente ligados ao eletroencefalógrafo. A única coisa que eles tinham que fazer era procurarem pensar um no outro. Apenas pensar, ou até eventualmente às vezes um ou outro gostava de escrever uma redação sobre o amigo, a pensar um sobre o outro, ligados ao eletroencefalograma. De repente, um deles recebia estímulos auditivos muito fortes, de uma forma aleatória. E o que é que o professor Tresoldi encontrou, ou reparou? É que, quando ele recebia os estímulos muito fortes, tinha algumas alterações do traçado eletroencefalográfico compatíveis com os estímulos que estava a receber. O outro amigo, que não recebia estímulos nenhuns, em 78% dos casos, também apresentava alterações do mesmo género. Quando o professor Tresoldi publicou isto, dizia que era necessário replicar este tipo de experiências de uma forma independente, noutras universidades,
Isso que eu saiba ainda não está feito e não foi feito, mas será com certeza. No entanto, posso-vos dizer que conheço muita investigação feita na área de telepatia, com resultados interessantes e devidamente replicados e confirmados os resultados. Temos aqui uma imagem de um dos voluntários e das alterações eletroencefalográficas de que lhes falei. Agora, falo-vos de outra situação, experiências de quase morte. Isto envolve três situações diferentes. A primeira é de pessoas que são dadas como clinicamente mortas, não respiram, o coração não bate, a linha eletroencefalográfica é isoelétrica, portanto, mortas durante os minutos. Eu peço desculpa, mas há uma ou duas pessoas que têm... Já está, já está, já está. Está resolvido. Digamos que essas pessoas estão dadas como clinicamente mortas durante alguns minutos. É uma situação relativamente vulgar, aparece. É rara quando é durante algumas horas, é muito rara quando é durante alguns dias. Mas acontece. A outra situação é de pessoas que tiveram acidentes ou doenças graves, com situações de quase morte, muitas vezes em coma profundo, durante dias ou até meses. E, finalmente, a situação de pessoas que estão no chamado leito da morte, pessoas que estão quase a morrer e naqueles últimos dias dizem ver imagens que as outras pessoas não veem, dizem ouvir sons que as outras pessoas não ouvem. Ora, o primeiro investigador norte-americano que reparou que nestas três situações aquilo que os pacientes relatavam era mais ou menos a mesma coisa, era muito semelhante, era o médico norte-americano Raymond Moody. O professor Moody reparou que a generalidade das pessoas que passavam por estas situações dizia aquilo que sentia com mais impacto é estarem fora do seu corpo físico. Ou seja, verem o seu próprio corpo a partir do exterior. O que naturalmente é uma situação impactante, não é? E isto era o que mais impacto tinha. Mas para além disso, referiam muitas vezes passar por um túnel escuro, referiam muitas vezes estar em contacto com outros seres na mesma dimensão não física, por vezes familiares ou amigos já falecidos, até encontrarem um ser de luz, um ser que relatam como um ser radioso, muito iluminado, que lhes, por vezes também um familiar ou amigo já falecido, que lhes sugere telepaticamente que façam uma avaliação da vida e da situação. E ao desejarem isso, eles dizem ver instantaneamente como que um filme completo da sua vida, de tudo aquilo que se passou com eles, de todos os factos, de tudo aquilo que disseram e de tudo aquilo que pensaram. E rapidamente veem isso e, ao verem isso, desejam continuar na Terra para continuar a fazer alguma coisa que eles acham que é útil para eles e para a sociedade em geral, para os familiares, para os amigos, útil. E ao desejarem regressar, continuar na Terra, acordam no leito do hospital ou em sua própria casa. Também é relatado nestes casos que as pessoas que passam por estas situações de experiências de quase morte, depois dizem ter uma postura mais harmoniosa perante a vida, dizem não ter medo da morte e procuram, sobretudo, viver em ausência de conflito. Outros investigadores, noutras universidades europeus e norte-americanos, têm feito estudos do mesmo género, com resultados semelhantes. Eu deixei aqui em rodapé o nome de alguns desses investigadores. Terceira situação e última que vos trago, de exemplo de investigações que têm sido feitas, são os relatos de supostas vidas passadas. O que é isto? Bem, isto é aquela situação de pessoas que dizem lembrar-se de uma outra vida, num outro país, numa outra família, enfim, em situações completamente diferentes das atuais, há 50 anos atrás, há 100 ou há 200 anos atrás. Há pessoas adultas que falam isto, que passam por estas experiências, mas é um número pequeno.
Isto é relativamente mais vulgar, é com crianças. Crianças entre os 2, 3 anos e os 7 anos, mais ou menos, que muitas vezes, ou por vezes, começam a falar de quando eu era fulano, quando eu era cicrano, quando eu vivia ali, quando eu tinha a profissão de, relatando, referindo-se a uma suposta vida passada. A reação dos pais normalmente é dizer cala-te lá com isso, não é? E a criança cala-se. Mas há crianças que insistem, continuam semanas, meses, anos a falar disso. E os pais ficando preocupados, vão ao médico, vão ao psicólogo e procuram encontrar solução para a situação. O médico que primeiro, o investigador que primeiro pegou nisto, foi na Universidade da Virgínia, no final da década de 60, o professor Ian Stevenson, que resolveu constituir uma equipa de médicos e psicólogos para estudarem estes casos. E então anunciaram ao mundo que gostariam que lhes indicassem, quando tivessem médicos e psicólogos, quando tivessem doentes com estes quadros, lhes relatassem. E eles então começaram a ser chamados, primeiro nos Estados Unidos, depois um pouco todo o mundo, para estudarem os casos. E como é estudar os casos? É ouvir o relato da criança, registá-lo. Eu digo da criança porque o professor Stevenson optou por estudar praticamente só crianças, dizendo que a criança era mais fidedigna, o adulto mente melhor e, portanto, achava que, sob o ponto de vista científico, era mais importante estudar as crianças. E assim começou a fazer, então, eles deslocam-se e ainda continuam a fazer este serviço, deslocam-se ao local onde a criança vive, registram o que a criança diz, procurando não fazer um questionário dirigido, fazer um questionário aberto para não influenciarem aquilo que a criança vai dizendo. E depois de registarem isso, procuram ver se há alguma relação entre a vivência da família, dos amigos, dos vizinhos e aquilo que a criança relata. Ou seja, por exemplo, uma criança paquistanesa que diz que viveu em França e que nunca a família foi lá, não sei o quê, eles vão tentar perceber se realmente houve algum familiar, algum vizinho, algum amigo que esteve imigrado em França, ou alguma telenovela que esteja a passar na televisão paquistanesa, mas que seja passada em França, a ver se há alguma conexão entre a história que a criança conta e algo que se possa ter passado à volta da criança e que possa fazer com que ela invente essa história a partir daí. Se há alguma relação com alguma coisa, eles desinteressam-se, deixam de estudar, de dar continuidade ao estudo. Se nada explica o que a criança vai dizendo, então sim, eles procuram dar continuidade, deslocando-se, dar continuidade ao estudo, deslocando-se à cidade, ao país onde a criança diz que viveu antes, e tentando demonstrar se existe comprovação factual, através de relatos de familiares, de descendentes da tal pessoa, ou através de relatórios, sei lá, de nascimento, de certidões de nascimento, relatórios de autópsia, relativo à pessoa com as características que a criança diz. Ora bem, desde o final da década de 60 até agora, esta equipa da Universidade da Virgínia já estudou em profundidade perto de 3.000 casos. E, curiosamente, em 68% desses quase 3.000 casos, eles puderam confirmar a existência da pessoa que a criança diz que terá existido no passado, com as características mais ou menos descritas pela criança. Isto está a cansar, obviamente, são resultados incríveis, aceitos pela academia, aceitos pela ciência oficial. O professor Ian Stevenson foi, de resto, um académico considerado. Estes resultados estão aceitos, mas não há ainda uma explicação para isto. Uma explicação científica, maliciosas, ou, enfim, o que se quiser, haverá muitas explicações possíveis, mas científico não há ainda. Acresce que, de novo, neste caso, alguns investigadores europeus e norte-americanos resolveram fazer investigação do mesmo tipo e eu deixo aqui alguns nomes desses investigadores com resultados semelhantes. Ora bem, o que é que eu agora gostava de dizer? É que os fenómenos parapsicológicos hoje são enquadrados nos parâmetros de normalidade.
quando uma senhora ou um homem que tivesse características mediúnicas, que se via umas imagens ou via uns sons, portanto, diferente das outras pessoas, entrava num consultório médico, há 30 ou há 40 anos atrás, estava sujeito a ser alvo de uma terapia medicamentosa forte, deixá-lo mais ou menos sonâmbulo, ou, quando as coisas não resultavam, de ser alvo de internamento hospitalar, por vezes, ou muitas vezes, com recurso ao choque elétrico, aos choques elétricos. Hoje em dia, nada disso acontece. Hoje em dia, a ciência, a medicina atual, a psicologia atual, admitem que as pessoas podem ter esse tipo de características e procuram enquadrá-la numa vida tão normal quanto possível, de acordo com as suas próprias características. O que a mim me parece desejável é que se estude mais, que se perceba melhor o que é que essas características representam e como é que, de facto, podem ser bem controladas ou bem colocadas à disposição do indivíduo. Mas é difícil estudar, porque muitas destas características têm um caráter espontâneo e, por vezes, mesmo inconsciente. A maior parte das vezes as pessoas dizem coisas, fazem coisas de que depois não se lembram e são os familiares, os amigos, tu disseste isto, disseste aquilo, sim, não me lembro de nada. Portanto, é difícil marcar dia e hora para estudar estas situações no laboratório. Mas não é por isso que não devem ser investigadas. Devem ser investigadas, até porque hoje estão comprovadas estatisticamente. Estes fenómenos estão descritos desde a antiguidade, muitas descrições, e hoje, em termos universitários, estão estatisticamente comprovadas. Na minha opinião, o que é necessário é, de facto, mais e melhor investigação científica, não propriamente não só feita para psicólogos, mas feita por psicólogos, por médicos, por físicos, por matemáticos, por filósofos, e essa é uma linha de tendência que se vê nestes últimos anos. As pessoas, os investigadores vão se juntando, agregando para estudarem alguns destes fenómenos. Parece-me que há aqui uma tendência para uma alteração de paradigma que as pessoas vão aceitando, vai-se falando, eu não vou dizer que é consensual, porque não é, mas vai-se falando cada vez mais de uma alteração de paradigma no sentido de que o método científico tem que se manter rigoroso, mas deve ser mais abrangente, holístico, admitindo experiências diretas de menor objetividade. É uma linha de tendência clara. Fala-se disso. O que não se fala muito, e na minha opinião tem tanta ou mais importância, é a necessidade de, para a investigação nestas áreas, ter bons resultados, dada a delicadeza destas áreas, ser necessária uma certa sintonia, um certo respeito dos valores universitários. Ou seja, na minha opinião, é necessário que a investigação não seja feita para demonstrar que isto é verdade ou que aquilo é mentira. Seja feita a verdade pela verdade. Seja feita apenas com o objetivo de levantar o véu da ignorância e tentar perceber exatamente o que é que se passa, com autenticidade. E com desprendimento, não para benefício pessoal, não para tirar benefício económico, ou seja o que for. De resto, hoje está demonstrado que aquelas pessoas que têm capacidade de premonição e que por vezes são consultadas pelos amigos, se começam a cobrar dinheiro, essas capacidades começam a baixar. Isto hoje está demonstrado cientificamente. E eu acho que faz todo sentido, porque não podemos ter sol na aérea e chuva no naval ao mesmo tempo. E, portanto, as pessoas começam a tirar partido económico da situação e as suas características começam-se a apagar. É curioso. Para mim, quer a investigação, quer o investigador, quer o investigado, nestas áreas, tem que tratar as coisas com autenticidade, com desprendimento, com simplicidade, com um sentido de utilidade para servir os outros, para servir a verdade, para podermos disponibilizar as coisas, o esclarecimento à humanidade. Até aqui eu falei-vos das coisas que estão a acontecer a nível da ciência. Agora, poder-se-á perguntar, mas então, como é que se pode explicar isso? Eu vou teorizar, a partir de agora, vou teorizar sobre o tema. E uma das maneiras como se pode teorizar é pegar na vertente espiritualista.
O pensador norte-americano Harvey Spencer Lewis, há cerca de um século atrás, dizia: o ser humano é uma alma revestida por um corpo e não um corpo animado por uma alma. Parece quase a mesma coisa, mas na minha opinião é bastante diferente. Porque assim, se eu me perspectivar como Luís Portela ser o meu corpo físico e depois respeitosamente admitir a existência de uma alma, de um espírito, como se queira chamar, de uma partícula de energia que pode estar ligada a mim e que pode até coordenar em termos físicos, em termos materiais, eu tenderei, porque acho que eu sou o meu corpo físico, eu tenderei a valorizar a maternidade. Pelo contrário, se eu pensar que não sou o corpo físico que tenho ao meu dispor, que sou uma partícula de energia, que sou uma alma, que temporariamente habita, coordena um corpo físico, aí se calhar eu já terei uma visão mais ampla das coisas, tenderei a ter uma visão mais ampla, mais completa das coisas. A ciência viveu de costas voltadas para isto. Não sabia nem queria saber. Mas, na minha opinião, ao longo do século XX, foram-se abrindo algumas portas, nomeadamente com a física quântica. Na minha opinião, a física quântica abriu uma porta entre ciência e consciência. Quando afirma algumas coisas, e nomeadamente quando afirma que duas partículas que estão sujeitas a interferências entre as duas, estejam onde estiverem, independentemente da distância que estiverem uma da outra. Quer estejam as duas na mesma sala, no mesmo espaço, quer esteja uma num espaço e outra do outro lado do mundo. São suscetíveis de se interferir entre si. Isto acho que nos deve fazer ponderar. E se isto é uma porta aberta para o estudo, para o desenvolvimento entre a ciência e a consciência, a teoria das superstrings de John Schwartz e Michael Green, a meu ver, ainda é um passo mais alargado, é um rasgar dessa porta. E o que é que dizem estes dois físicos? Estes dois físicos dizem que as mais pequenas partículas de matéria conhecidas, como o eletrão, o próton, o quark, são, afinal, constituídas por energia, em forma de filamentos, finíssimos filamentos vibráteis, que quando vibram relativamente pouco, constituem corpos materiais, e que quando vibram mais, quando vibram bastante, constituem corpos sem massa, corpos diáfanos, e eu poderia aqui dizer, eventualmente, a alma. Hoje, a ciência oficial percebe que o universo é constituído por energia. Energia que comunica entre si. Energia que está interligada e que interfere em permanência consigo, entre si. Hoje, eu devo estar consciente de que aquilo que eu faço é suscetível de ter repercussão à volta, à minha volta. Mas não só aqui no meu lugar, no meu gabinete, não só na minha empresa, não só na minha casa. Para além disso, do outro lado do mundo. Quem tem estado a estudar estas coisas tem vindo a ponderar que, afinal, o pensamento poderá ser uma radiação. Ou seja, quando nós pensamos, estaremos a emitir uma radiação que não se vê, como não se vê os raios-x, como não se vê os ultravioletas, mas, aparentemente, o pensamento poderá ser uma radiação energética que nós emitimos quando pensamos. E isso quer dizer que cada um de nós será, simultaneamente, um emissor e um receptor de pensamentos. Alguns são capazes de emitir pensamentos mais fortes, conhecemos isso, percebemos isso. Alguns são capazes de ser receptores mais fortes de pensamentos. Vamos admitindo isso. Teorizações que todos somos receptores de pensamento. Uns com maior sensibilidade a isso, outros com menor. Mas que todos somos receptores de pensamento. E, curiosamente, o que se tem estudado e se vai percebendo
é que, ao contrário do que acontece nas outras manifestações de energia conhecidas, como no magnetismo, na eletricidade, onde polos de sinal semelhante se repelem e polos de sinal contrário se atraem, é assim o magnetismo, quando temos um polo, um ímã positivo com um positivo na frente e os tentamos aproximar, não conseguimos. Se pusermos um positivo e um negativo, eles colapsam e depois o que é difícil é separá-los. Pois bem, no pensamento é ao contrário. Nós gostamos de conviver com pessoas que pensam mais ou menos como nós. E não gostamos de conviver com pessoas que pensam de uma forma muito diferente da nossa. Quem gosta de beber bebidas altamente alcoolizadas, gosta de conviver com pessoas que bebem o seu copinho. Não gostam de conviver com pessoas que bebem água e sumos de fruta. E vice-versa, aqueles que bebem água e sumos de frutas gostam de conviver com quem bebe coisas desse género e não com quem bebe bebidas altamente alcoolizadas. E se isto é verdade em termos físicos, também poderá ser verdade em termos espirituais. Se nós quisermos teorizar, admitir que os seres que se desvinculam do seu corpo físico podem continuar a sua existência e que podem estar à volta da Terra, poderíamos admitir que quando nós emitimos pensamentos positivos, quando nós estamos positivamente, a pensar positivamente, nós estamos a atrair aqueles seres bons, aqueles seres positivos, que tinham e continuarão a ter pensamentos positivos. Inversamente, quando temos pensamentos negativos, nós estamos a atrair a negatividade. Nós estamos a repelir a positividade. Estamos a falar de uma teoria, mas uma teoria que admite que nós poderíamos ser realmente responsáveis por aquilo que pensamos, por aquilo que dizemos e por aquilo que fazemos. Responsáveis pelo que pensamos, hoje há escolas que nos ensinam a colocar o pensamento, a pensarmos aquilo que queremos pensar e a desviar aquilo que não nos interessa. Pois isso aprende-se. E se é possível aprender a colocar o pensamento, a pensar naquilo que queremos, se calhar também é possível aprendermos a dizer aquilo que queremos dizer. A não magoarmos as pessoas à nossa volta com disparates que às vezes doem e que às vezes nós, de uma forma desbocada, dizemos, magoando muitas vezes até aqueles que nos são mais próximos, até eventualmente mais queridos. E por vezes arrependemos disso. E às vezes nem temos coragem de pedir desculpa, mas isto é o nosso dia-a-dia. Então, se calhar, nós podemos controlar melhor aquilo que dizemos. E se formos capazes de controlar o que pensamos e o que dizemos, certamente também seremos capazes de controlar aquilo que fazemos. Se calhar, nós, de facto, somos responsáveis por tudo aquilo que acontece connosco. É uma teoria de trajetória evolutiva pelo esforço, pelo mérito de cada um. Trajetória evolutiva de sentido ascendente pelo esforço, pelo mérito de cada um. E então agora vou tentar cruzar esses conhecimentos que têm vindo a ser adquiridos na área da ciência com aquilo que são os conhecimentos da área da espiritualidade. Começo pela prevenção. Se nós percebermos que quando fazemos coisas boas e bonitas, estamos a criar condições para que o nosso futuro seja melhor, e quando fazemos coisas más, perversas, estamos a criar condições para que o nosso futuro seja pior, lei de causa e efeito, então se calhar o melhor é fazermos as coisas direitinhas, para que as coisas nos corram globalmente melhor. E isso é o que a sociedade nos ensina, é o sentido em que a sociedade nos pressiona desde pequenos. São os pais, são os professores, são os educadores em geral, faz as coisas direitinho, rapaz, procura fazer direitinho. E nós lá vamos fazendo, aprendendo isso, uns mais, outros menos, mas lá vamos procurando fazer as coisas direitinhas, até que depois a sociedade vai nos deixando de pressionar nesse sentido e nós dizemos que é o peso da nossa própria consciência. Pois eu admito que chega um momento em que já não há peso nenhum. Nem precisa de haver. Qual é esse momento? É quando nós descobrimos o prazer do comportamento equilibrado. O prazer de fazer as coisas direitinhas. Porque muitas vezes teoriza sobre isto, sobre aquilo. Há coisa mais bonita do que nós fazermos as coisas direitas, do que nós fazermos as coisas de uma forma bonita, útil para nós, para os outros, sobretudo para os outros. Quando nós percebemos
Como isso é bom, belo, bonito, agradável, nós assumimos esse prazer. E nessa altura, as coisas correm-nos melhor. Para isso, para fazermos esse percurso, é importante nós conhecermos melhor. É a vantagem do autoconhecimento. De nós pararmos e ponderarmos quem sou eu, onde é que eu estou, de onde é que eu venho, para onde é que eu vou, as velhas questões, mais ou menos filosóficas. Para onde é que eu vou como linha de tendência e por onde é que eu devo ir. Por onde é que eu devo colocar o meu esforço para fazer um percurso que seja melhor para mim e para os outros. E quando vamos fazendo este percurso, nós vamos descobrindo o prazer de estar de bem connosco, o prazer de estar bem com os outros, de estar bem com o universo. É claro que estamos a falar de uma trajetória de autoaperfeiçoamento. E aí, hoje são conhecidas técnicas de relaxamento, técnicas de meditação, diversas. Às vezes perguntam-me, então, mas qual é que você acha melhor? Eu acho que cada um escolha. Eu gosto muito de procurar encontrar pela via do silêncio. Mas admito que outros gostam de se encontrar pela via da oração. E outros gostam de se encontrar pela via da música, ou apenas dos sons sincopados. Cada um que escolha a sua via. Mas que a faça. E a fazê-la é diariamente. É guardar para si 10, 15 minutos e ver se, nas últimas 24 horas, os seus passos, a sua forma de estar, de ser, foi compatível com os seus grandes objetivos de vida. Total sentido para onde se quer deslocar, para onde importa seguir. E se não foi, se desviou, se cometeu erros, se fez coisas que tem vergonha de ter feito, que gostava definitivamente de não ter feito, porque é que as fez? O que é que as executou? Como é que deve fazer se amanhã ou depois voltar a deparar-se numa situação semelhante? Estou a falar da reflexão, estou a falar do exame de consciência diário, uma designação que caiu em desuso, mas que eu gosto muito. Acho que é muito importante cada um de nós guardar 10 ou 15 minutos por dia para si próprio, para se analisar, para se autoanalisar, em consciência, de uma forma transparente, em verdade, para consigo. E procurar criar condições para hoje ser melhor do que era ontem, para amanhã ser melhor do que era hoje. Essa é uma trajetória que, a meu ver, o pode fazer feliz. Pode fazer feliz qualquer um de nós. Mas agora poderão dizer assim, mas você está a falar disso, mas a evolução que se está a verificar é uma evolução que continua com a materialidade em grande. Quem é que está agora a falar dessas coisas, do mundo da espiritualidade, do autoaperfeiçoamento? Sim, aquilo que está na moda hoje por hoje é a inteligência artificial. E a inteligência artificial, na minha opinião, é a apologia tecnológica com funções avançadas de modo quase autónomo. É verdade. É uma verdade impressionante. Os homens foram capazes de colocar os computadores a pensarem por imitação dos seres humanos. Eu ponho pensar entre aspas, enfim, é dentro da informação armazenada. Mas existe hoje mesmo alguma aprendizagem da máquina. E foi conseguida por inspiração no funcionamento do cérebro humano. Fantástico. Alguma criatividade. Diziam os mais céticos, há uns anos atrás, mas quer dizer, com a inteligência artificial não se vai chegar à criatividade. Acabou. Aquilo são os dados armazenados e ponto final. Não. Hoje em dia, a máquina consegue cruzar os dados e ter alguma criatividade. Mas aparentemente ilimitada. Mas aparentemente limitada. Limitada à possibilidade de cruzamento dos dados armazenados. Até onde é que isto vai poder ir? Eu não sei. Mas, de facto, o que eu sei é que estamos a presenciar, estamos a vivenciar uma revolução com um impacto superior à revolução industrial. As pessoas às vezes não pensam muito nestas coisas. Mas, de facto, a maneira de estar na Terra, a maneira de viver na Terra daqui a poucas décadas,
vai ser, imagino eu, substancialmente diferente daquela em que nós estamos a viver. Bastante diferente daquela em que estamos a viver. E há aqui vai haver aqui uma presença muito forte da inteligência artificial. Agora, a inteligência artificial, a meu ver, não tem sentido do corpo. Não tem nem pode ter. Não tem sentimentos reais. A inteligência artificial, a máquina, não pode perceber a dimensão afetiva da perda de um ser próximo, de um filho, de um pai. Não tem a intenção. A intenção é dada pelos humanos que alimentam. Não tem a intuição, aquela capacidade de apanhar no ar, a tal telepatia que estivemos a falar. A inteligência artificial não tem alma. Não tem, nem na minha opinião pode ter. Não tem essa dimensão. Penso que as próximas décadas vão ser décadas de grande influência da inteligência artificial. Os seres humanos vão provavelmente trabalhar menos e pensar mais, poderem se focar mais no outro, em ser úteis ao outro, o que me parece que poderá ajudar a uma presença mais harmoniosa à superfície da Terra. No entanto, vejo aqui algum perigo na utilização perversa por seres humanos. Eu não vejo grande perigo na inteligência artificial por si. São os dados que lá colocamos. Aí não haverá perversidade. A não ser que alguém coloque dados perversos. A não ser que alguém comande a inteligência artificial de uma forma perversa. Bem, mas isso irá infelicitar as pessoas. Irá criar o caos, a catástrofe. Afastá-las da noção da felicidade. Eu estou quase a terminar a minha intervenção e gostava de terminar focando-os em o que é isso de ser feliz. Será em acumular materialidade, património, poder, acumular poder, exercê-lo desta ou daquela maneira? Eu, de mim para comigo, pondero que, de facto, o que me parece fazer as pessoas verdadeiramente felizes nem sequer é andar a correr atrás da felicidade. É a realização. A realização de coisas bonitas, a realização de coisas úteis para cada um de nós e ainda mais de coisas úteis para os outros. A felicidade, a meu ver, não está tanto em colher, está muito mais em semear. Não está tanto em receber, está muito mais em dar aos outros, em dar-nos. Quando nós vamos fazendo esse percurso, vamos focando-nos cada vez menos no nosso umbigo. Vamos focando-nos cada vez menos no nosso ego. Vamos deixando de sentir necessidade de nos evidenciarmos como partícula. Vamos sentindo cada vez mais uma parte do todo, uma parte integrante do todo, a trabalhar para o todo, pelo todo, e não para nós, e não por nós. Vamos sentindo cada vez menos partícula e cada vez mais todo. Fazendo um percurso, uma trajetória de sintonia com a harmonia universal. Na minha opinião, a harmonia universal existe, está aí, permanentemente, à nossa disposição. Nós ou sintonizamos com ela, ou lhe viramos as costas e andamos envolvidos nos problemas do dia a dia e numa vida desarmoniosa. Mas, ao fazermos o trajetório do autoaperfeiçoamento, ao focarmos em sermos úteis aos outros, nós vamos sentindo de bem connosco e com os outros, com o universo. Nós vamos percebendo essa harmonia universal. Nós vamos percebendo
a sabedoria universal. Vamos nos sentindo parte de uma sabedoria universal. Não estou a falar só de conhecimento, estou a falar de sabedoria universal. Vamos, provavelmente, num último patamar, vamos percebendo as grandes vantagens do amor sem interesse, do amor universal. Parece-me que será um momento de felicidade fantástica, um momento em que nós formos capazes de assumir como uma partícula de harmonia, como uma partícula de paz, como uma partícula de amor. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito bem, Dr. Hospital, e terminou precisamente com o tema da felicidade, como eu tinha dito amanhã. Vamos ter uma sessão sobre a felicidade nas empresas, que é um tema também muito importante, e onde vamos ter aqui, penso eu, também um testemunho. Portanto, nós temos aqui pessoas, como eu disse, muito diversas, de perfis muito diversos, e eu vou tentar incentivar aqui a discussão, criarmos aqui uma certa dinâmica de conversa. Ana Paula Reis costuma ser muito ativa nestas nossas sessões. Dr. Jaime Corrado, deixe-me só uma pequena nota. Sim, peço desculpa, peço desculpa. Enquanto as pessoas pensam nas questões que vão colocar, eu terei muito gosto de responder. Muito Para bem. as pessoas que tenham curiosidade em relação a estes temas que eu estive a abordar, eu deixo-vos um conjunto de referências bibliográficas, Muito bem. umas dezenas de artigos de caráter científico ou livros de caráter científico também, a generalidade deles publicados neste século. Pelos títulos, acho que é relativamente fácil de verem o que é que, quais as áreas que mais vos poderão interessar. Estão aí uma série deles para Fantástico. quem quiser poder procurar e poder desenvolver esta ou aquela área. Sim, senhor, muito bem. Excelente. Eu estava a tentar sugerir agora aqui a Ana Paula Reis, que costuma ser muito dinâmica e é uma empreendedora de há alguns anos, e ainda sempre também nestas dinâmicas. Ana Paula, quer começar? Depois passamos a outras pessoas? Quero sim, senhora. Muito obrigada. Bom, antes de mais, queria dizer que acho que esta é uma sessão e uma apresentação de coragem. Coragem porque falar desta temática é muitas vezes ir contra um determinado status quo e é ter uma abordagem que tipicamente quando se fala de vidas passadas, tudo aquilo que nós podemos falar aqui é muitas vezes visto como algo de cariz puramente religioso, não científico, e portanto acho que é desmistificar e olhar para isto como uma nova vertente. Este é um assunto que ultimamente me tem interessado de uma forma particular e se me permitem eu vou deixar aqui uma referência porque foi o cruzar-me um dia com este vídeo no YouTube que mudou a minha perspectiva relativamente a estas matérias. Há um vídeo que eu digo que mudou a minha vida no sentido de entender isto, provavelmente o Dr. Luís Portela conhece, que se chama Life After Death e que tem como moderador alguém improvável, eu diria que é o Paul Cleese dos Monty Python, mas é realmente uma moderação de um painel de 5 investigadores da Universidade da Virgínia que falam justamente sobre relatos de crianças relativamente a estas vidas passadas e, portanto, a introdução da ciência em alguém também verdadeiramente improvável, mas com imensa credibilidade. E, portanto, eu acho que é algo que vale a pena viver. E, nesse sentido, eu tenho duas questões. Uma que tem a ver com, enfim, como é que perspectiva, há quanto tempo é que perspectiva a demonstração científica? Será que isso é possível? Verdadeiramente daquilo que existe para além da morte. Há alguma, enfim, se acredita que isso virá algum dia a ser possível e ainda mais durante aquilo que é a nossa vida. Eu sou muito São Tomé, ver para querer ver. Portanto, estas questões comigo são, tenho percebido que há realmente aqui algo que vale a pena refletir e tento sempre ter esta perspectiva mais científica e agora espiritual, uma evolução, mas não religiosa. E, portanto, gostava de ver a sua visão relativamente a esta matéria. Uma outra pergunta tem a ver com o papel da hipnose. Falou da telepatia, não falou da hipnose. E um livro que eu acabei de ler a semana passada, a propósito, é um livro que certamente conhecerá, que é o livro do Brian Weiss, Muitas Vidas, Muitos Mestres, um psiquiatra dos Estados Unidos, que por levantar estas questões foi totalmente ostracizado pela comunidade e só recentemente tem vindo a recuperar enfim, esta sua credibilidade. Eu gostava de perceber a sua visão relativamente à hipnose nesse caminho. Muito bem. Doutor Hospital, nós costumamos juntar 3 questões, não sei se prefere responder diretamente a cada um, é como quiser, o que é que prefere? Eu preferia ir respondendo, acho que Muito bem, é mais fácil, sim senhor. mais útil, mais claro. Faz favor, faz favor.
Olha, muito obrigado. Eu não sei se é coragem ou se é velhice, sabe? Porque quando a gente chega a uma certa idade, já fez o seu percurso e tal, e está à vontade para dizer as coisas que lhe vão na alma, e eu acompanhei. A área da parapsicologia é uma área que me interessou desde jovem. Quando decidi ir para médico, era uma das razões que me fez ir para médico. Aos 27 anos, depois do falecimento do meu pai, resolvi abandonar a minha carreira, numa altura em que me surgiu a oportunidade de fazer o doutoramento em Cambridge, em psicofisiologia, para depois passar para a psicologia, e decidi largar isso para me dedicar à empresa da família, à Dial, mas mantive o meu interesse nestas áreas, fui acompanhando tudo aquilo que é publicado, etc., e a Fundação Dial, que mais tarde criamos, em 1994, apoia uma instituição gerida, criada e gerida pela Dial, mas também pelo Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas, apoia a investigação na área das neurociências e na área da parapsicologia. E faz isso, naturalmente, sob o rigor do método científico. Portanto, a Fundação Dial tem vindo a apoiar e eu tenho vindo a ver os resultados desses trabalhos e acho que já não é uma questão de coragem, é uma questão de dizer, pronto, na fase da vida em que eu estou, é assim. E é assim porquê? Porque eu acho que, de facto, a humanidade vive uma certa ilusão de materialismo, de hipermaterialismo. E acho que será muito útil desmistificar, pega no seu termo há bocadinho, desmistificar uma série de coisas que são dadas como verdade absoluta e que não há razão nenhuma para serem. Portanto, eu espero, desejo que a parapsicologia, sob o rigor do método científico, possa ir esclarecendo as mais diversas áreas para que as pessoas possam encontrar motivo para viverem melhor, percebendo a força do seu próprio pensamento, naquilo que é o seu dia-a-dia, naquilo que é influenciar os outros, a força do seu próprio pensamento e como é bom nós aprendermos a tomarmos rédeas nele e a procurarmos obter resultados cada vez mais positivos para nós e para os outros. Esse esclarecimento faz-se em diversas áreas. A hipnose, perguntou-me a pergunta, colocou uma questão. A hipnose, a meu ver, é uma situação útil para as pessoas se conhecerem, para as pessoas encontrarem resolução para problemas que tenham tido, para traumas que restem. É uma solução interessante. O professor Brian Weiss deu cartas nessa área. Digamos, a terapia regressiva, ele é um dos pais da terapia regressiva, como provavelmente sabe. O que foi interessante, chamou a atenção das pessoas. Não há, de facto, muita investigação. Eu normalmente não falo na terapia regressiva porque não há muita investigação publicada, muitos artigos publicados em torno do tema. E o professor Brian Weiss e a equipa dele, e depois outros investigadores, até não só investigaram o para trás, como também começaram a investigar o para a frente. Portanto, a progressão, fazer regressão, levar os doentes, os pacientes, até uma vida passada, para além da sua existência, do seu nascimento, até uma vida passada, até vidas passadas há 100 anos atrás, ou vidas passadas há 500 ou há 2000 anos atrás, e levar a pessoa lá para trás, para vidas sucessivas, não é? E eu devo dizer que isso, devo dizer para todos os presentes, que é uma experiência fabulosa. Quer dizer, eu fiz um curso de 6 meses de terapia regressiva no início da minha carreira. Portanto, estive no papel de aluno a ser submetido à terapia regressiva e depois para aprender, como terapeuta, já a fazer a terapia regressiva. É uma experiência fantástica a pessoa ser projetada no tempo e ver-se há 200 anos atrás ou há 500 anos atrás como se estivesse no cinema, mas não só a ver o palco, como se estivesse a sentir-se naquele ambiente do passado, com as pessoas à volta. É uma experiência realmente fantástica. Hoje em dia, na terapia regressiva mais recente, evita-se a hipnose. Porquê? Porque o hipnoterapeuta muitas vezes era acusado de levar as pessoas para onde as pessoas podiam não querer. E a pessoa não estava capaz de reagir. E, portanto, hoje procura-se utilizar estados alterados de consciência em que a pessoa está meia cá, meia lá. Mas está capaz
de perceber o que está a acontecer e, portanto, se não lhe agradar, seja o que for que está a ser conduzido pelo terapeuta, ela pode dizer, eu quero parar, vamos parar aqui. A meu ver, esta é uma forma mais racional, mais correta de fazer esse tipo de terapias. Portanto, acho que a hipnose é útil, pode ser útil, foi bastante útil, mas hoje deve ser lidada com algum cuidado, sempre que possível, devem ser utilizados esses chamados estados alterados de consciência, evitando que a pessoa perca o conhecimento de si própria, perca o contacto com o terapeuta e possa manter-se de uma forma ativa e dizer, vamos parar. Muito bem, doutor. Passamos então à Denise, que também é uma pessoa que tem estado muito envolvida na promoção da marca Portugal e penso que também tem aqui algum comentário a fazer. Força, Denise, por favor. Não sei se Estamos a estão-me ouvir. a ouvir. Nós estamos a ver, Pronto. estamos a ver. Não, é que eu estou a conduzir, até vou encostar aqui um bocadinho o carro. Eu queria, antes de mais, felicitar o Dr. António Portela, por quem eu tenho... O Dr. Luís Portela, perdão, António é o filho, por quem eu tenho uma profundíssima admiração e identifico-me com tudo, mas literalmente tudo o que disse, e experiencio isso na minha vida pessoal, profissional, por aí fora, e portanto já é uma pessoa que eu acompanho há alguns anos e portanto é um prazer, é um privilégio estar este webinar. E gostava de perguntar ao Dr. António Portela, eu acho que há muita evidência científica que não é divulgada da existência energética e aquilo que chamamos espiritual, de tudo, desta existência, de outras formas de existência noutros universos e planetas, de outras, o que seja, pronto. Eu acho que há evidências que não são dadas a conhecer por tabus, enfim, mas gostava de perguntar ao Dr. António Portela, concretamente, duas questões. Uma, no âmbito da saúde, da recuperação de doenças de vários foros, não é? Oncológico, por aí fora, de que forma é que se deve ou se pode começar a incorporar mais a componente espiritual, chamemos-lhe assim, emocional, na recuperação, porque de facto, por experiência própria comigo e com a família, é determinante. Isso é uma das questões. E a outra questão é, no âmbito da terapia regressiva e afim, que eu não sou entendida na matéria, de que forma é que se pode perceber determinados acontecimentos que nós temos na vida e que não conseguimos explicar nesta existência presente, de que forma é que essas existências passadas, das quais não nos lembramos de forma consciente, podem ou não justificar situações como uma criança ter uma doença oncológica ou uma criança nascer deficiente, por aí fora. Situações que nós consideramos injustas e outras que nos acontecem na nossa vida pessoal, para as quais não encontramos explicação lógica, de que forma é que pode vir aí uma questão de acerto de contas kármica, de aprendizagem, de evolução, que nós não temos ainda a elevação ou a compreensão para perceber e com isso efetivamente aprender e evoluir. De que forma é que cientificamente, entre aspas, ou através dessa terapia ou outras terapias análogas, se pode ajudar as pessoas e a nós próprios a termos esse entendimento. Muito obrigada mais uma vez e muitíssimos parabéns, Jaime, por esta brilhante sessão. Muito obrigada. Muito obrigado pelas suas amáveis palavras. E eu vou transmitir ao meu filho António o seu interesse nele e a admiração também por ele, porque sistematicamente me chamou António e eu sou Luís António. Não, eu peço desculpa, porque eu também admiro muito o Dr. António Portela, que aliás foi orador numa pós-graduação que eu dirijo, e portanto a minha admiração é extensiva ao filho, mas eu antes de conhecer o filho, eu não conheço o Soutor pessoalmente, não tenho esse privilégio, mas acompanhei várias intervenções suas na televisão, em vários fóruns, portanto é uma pessoa
o Dr. Luís Portela é uma pessoa que eu já acompanho há alguns anos e admiro profundamente. E felicito pelo filho, que também admiro noutro contexto enfim, e tenho o gosto de o conhecer pessoalmente. Mas pode transmitir não só os meus cumprimentos, como a minha admiração, que ele sabe, e fico-lhe grata por isso. Leve-lhe um abraço meu. Muito obrigada. Com licença. Agora, em relação às questões que me coloco, deixe-me dizer, eu não sou um estudioso das terapias alternativas. Pronto, foquei-me na investigação do desenvolvimento científico na área da parapsicologia e aqui eu vou lendo uma coisa ou outra na área das terapias alternativas. A minha posição perante elas é de respeito. Eu acho que muita gente no Oriente beneficiou da medicina oriental durante séculos. Hoje, nós sabemos que a medicina ocidental tem resultados melhores. Mas acho que não devemos desperdiçar os conhecimentos acumulados no Oriente, ou os conhecimentos que nos vêm das medicinas alternativas. Agora, acho que, como sempre, digamos assim, o caminho do meio é o mais interessante. Quer dizer, nem devemos olhar para as terapias alternativas a endeusá-las, nem a repugná-las. Nem dizer, não, isto não faz nada, isso é uma treta e tal. Nem endeusar e dizer, por aqui é que se encontra a via para não sei o quê. Eu percebi que ao longo das últimas décadas algumas terapias alternativas fizeram uma progressão assinalável. O Reiki hoje é utilizado em muitos hospitais europeus. A acupuntura hoje é utilizada em muitos hospitais europeus, nomeadamente a nível da dor. E, portanto, a mim parece-me que há que aproveitar os ensinamentos, os conhecimentos que nos vêm dessas medicinas alternativas. Mas, para eles vingarem, devem ser submetidos à investigação dos resultados conseguidos sob o rigor do método científico. Portanto, este, a meu ver, é o caminho do meio. Não vamos dizer que não existe, não vamos endeusar. Vamos submeter ao rigor do método científico e tentar perceber o que é aproveitável e o que é que não é. Pronto. Em termos gerais, é a minha posição perante a medicina alternativa. Em relação à terapia regressiva, de facto, ela é de uma utilidade muito grande para a detecção, para a resolução de traumas e de situações que as pessoas sentem mal resolvidas, injustas, etc. E porquê? Porque hoje está demonstrado que na terapia regressiva, quando ela é praticada por profissionais competentes, sabem levar o paciente lá para trás, até detectarem as razões dos traumas e, de uma forma profissionalmente competente, procurar resolver com o doente isso, a situação termina por ser muito bem resolvida, em muitos casos, muito bem resolvida. E hoje está demonstrado que, para isso, não é necessário o doente admitir ou acreditar nas vidas sucessivas ou na reencarnação. Não precisa. Pode não acreditar, sendo submetido a isso, encontrando-se um trauma há 300 anos atrás, uma situação que possa explicar aquilo que está a passar hoje. Resolvido o problema, está resolvida a situação de hoje, está explicada, desaparece o problema, digamos assim, fica bem resolvido, e a pessoa não precisa de admitir que há reencarnação ou que há realmente vidas sucessivas. E mais do que isso, está hoje demonstrado que o próprio terapeuta pode não admitir as vidas sucessivas. Portanto, o processo terapêutico, se bem conduzido, não precisa de fé à volta dele. Se bem conduzido, consegue bons resultados. O que é interessante, não é? E, de facto, eu acho que é uma forma de se poder,
uma forma positiva de se poderem resolver algumas questões. Penso que respondi ou procurei responder às duas questões que me foram. Muito bem. O nosso amigo José Mendes Ribeiro, que o Dr. Espitel conhece bem, também quer intervir. Força, José, por favor. Muito bem. Em primeiro lugar, gostava de felicitar uma vez mais o Dr. Luís Portela, porque é sempre uma fonte de inspiração e sempre com contributos notáveis. E eu compreendo aquilo que disse a Denise Henriques há pouco sobre a coragem, porque e essa é uma das notas que gostava de deixar, a coragem de um médico, de um empresário estabelecido na ciência e abordar estes temas será hoje mais fácil do que era nos últimos 20 ou 30 anos. E, portanto, hoje há uma abertura muitíssimo maior, mas sei que foi um risco que correu, que mediu com certeza esse risco de poder afetar, do ponto de vista científico, digamos, a sua atividade profissional. Depois, do ponto de vista também daquilo que tem sido o percurso do Dr. Luís Portela, temos uma admiração enorme por ser uma mente inquieta e ter esta humildade de estudar as coisas com uma forma serena e de nos transmitir o conhecimento e a sabedoria que foi acumulando. E isso é uma coisa que o distingue e que admira há muitos anos que nos conhecemos. E depois um terceiro aspecto prende-se com uma espécie de síntese da vida, da sabedoria, de conseguirmos compreender-nos como parte do universo. E isso foi uma coisa que senti quando fui ao lançamento do seu livro, daquele primeiro livro que me despertou para estes temas através... Ser espiritual. Exatamente, com o ser espiritual. E foi realmente para mim uma grande surpresa, porque não conhecia até a investigação que já estava a fazer há alguns anos, e realmente fiquei muito surpreendido e fiquei, de facto, impressionado, inclusive com essa capacidade de pôr a Fundação Bial, pelo que percebi, tinha cerca de 600 projetos em curso, que era uma coisa notável em domínios tão diferentes e que muitos deles domínios sobre os quais há uma resistência muitíssimo grande ainda hoje da sociedade mais convencional, digamos assim. E o nosso meio é o meio da saúde é um meio bastante muito especial, digamos assim. Mas a pergunta verdadeiramente que lhe queria fazer é o seguinte: noutros fóruns também tenho ouvido uma espécie de crítica ao método da investigação. Será que o método científico é um método certo para avaliar a evolução nestas áreas que estivemos a falar? Ou há alguns caminhos alternativos para podermos, de alguma forma, aferir os resultados ou a consistência dos resultados nestes domínios tão diferentes que temos estado a falar? Um abraço muito grande. Obrigado. Antes de mais, muito obrigado pelas suas considerações tão amáveis, enfim, de uma pessoa a quem eu também tenho muita estima e muita admiração, construída ao longo de bastantes anos. Obrigado. Quando me está a falar do risco de apoiar estes temas, as coisas na vida vão acontecendo. Eu sou um homem que comecei a minha carreira como médico e como docente universitário. Não foi muito tempo, mas eu estive 6 anos a lecionar na Universidade do Porto, até que surgiu uma oportunidade de ir fazer o doutoramento para Cambridge, e nessa altura é que tive que decidir, ou ia para Cambridge ou me dedicava à empresa da família. E eu inicialmente pensava que o meu irmão mais velho, o Álvaro, é que se dedicaria à empresa da família, e eu tranquilamente iria para Cambridge. Mas, pronto, depois a vida dá as suas voltas. De repente, eu terminei por optar por ficar, por comprar a maioria do capital e liderar a empresa. Tinha 27 anos, enfim. Nessa altura, eu
desejei continuar envolvido nestas matérias e fui acompanhando. E queria, mas também gostava de apoiar, acho que as empresas têm a obrigação, quando têm algum sucesso, de partilhar o sucesso com quem confia nelas, com as pessoas. E em Portugal havia muito bons médicos, muito bons profissionais, tinham dificuldade em publicar e, portanto, o Prémio Vial foi procurar dar notoriedade aos médicos, foi procurar ajudá-los a publicar. Teve sucesso, as pessoas diziam, bem, mas isso é para quem já tem um percurso, era bom vocês terem um sistema de bolsas para quem está a começar e tal. E nós convidámos o Conselho de Reitores a constituir uma instituição independente, a Fundação Bial, para fazer a gestão do prémio que já vinha atrás e constituir um sistema de bolsas para apoiarmos. E doutor Mendes Oliveira, a vida às vezes é uma coisa fantástica. Nós convidamos o Conselho de Reitores e o Conselho de Reitores aceitou e até hoje a Fundação é gerida por pessoas de um lado e do outro, do Bial e do Conselho de Reitores. O professor Daniel Bessa, o professor Nuno Sousa, a professora Patrícia Teixeira Lopes fazem parte da administração da Fundação Bial. Naquela altura, quem foi nomeado representante foi o professor Nuno Grande. E quando nós pensávamos que com as verbas que tínhamos disponíveis não poderíamos ter grande impacto em muitas coisas na área da saúde, na área das ciências da saúde, e resolvemos escolher 2 ou 3 nichos para nos focarmos nisso. E quando o professor Nuno Grande chega à reunião e diz assim, bem, então eu tenho aqui uma proposta, estive a falar com os meus colegas lá no Conselho de Reitores, tenho aqui uma proposta. Então, talvez pudéssemos focar-nos na psicofisiologia e na parapsicologia. Poxa, eu quase caía da cadeira, quer dizer, mas porquê? Tá? Diz, homem, psicofisiologia é a sua área de especialização, você parou, mas era a área em que você iniciou a sua especialização. E a parapsicologia, toda a gente sabe que é a área que você depois queria fazer, voltada para o método científico, etc., numa universidade de grande gabarito, em Cambridge. Se você é que vai pôr a massa, é natural que procuremos apoiar aquelas áreas que são do seu gosto. Eu disse, professor, olha, eu seria incapaz, de alguma maneira, de pôr uma ou outra das áreas, nomeadamente a da parapsicologia, que é delicada. Disse, não, mas cá estamos nós, sob o rigor do método científico. E foi assim que começamos. E os números são, de facto, espantosos. Atualmente são 865 projetos apoiados, envolvendo 1.702 investigadores de 30 países diferentes. Realmente são bolsas que eram de 50 mil, agora são de 60 mil euros. E, portanto, temos apoiado muita gente por esse mundo fora. De uma forma discreta, mas temos feito. Fantástico. E para mim tem sido realmente um enorme prazer fazermos esse percurso. É um enorme prazer. O risco, está a ver, as coisas foram acontecendo, não é? Quer dizer, o professor Nuno Grande fez isto, depois, está a ver, nós temos um conselho científico com 60 pessoas de topo na área da ciência a nível global. O professor Fernando Lopes da Silva, que alguns terão conhecido, grande nome nas neurociências a nível mundial, que fez a sua carreira em Amsterdã, foi o primeiro presidente deste conselho. Quando ele faleceu, passou a ser o professor António Damasio, que acho que todos sabem quem é. E, portanto, temos um conselho científico de gente de topo, que nos faz manter no rigor do método científico. Não saímos disso. Mas depois deixem-me dizer que, à medida que o tempo foi passando, eu vou percebendo, porque as pessoas sabem que eu gosto, eu vou percebendo que há muitos autarcas, há muitos ministros, alguns presidentes da República que, Portela, chegue-se cá, eu gostava de conversar consigo e tal, comigo, com um familiar, você não diga nada e tal, mas com um familiar meu. Portanto, é interessante perceber-se que realmente tantas famílias, tanta gente tem conhecimento destas coisas, mas estabeleceu-se um certo prurido na sociedade de se abordar estas coisas. E é o que eu dizia, eu acho que não é coragem, acho que nem avaliação de risco, acho que é ao fim destes anos todos, não devo nada a ninguém, portanto, são estas áreas que eu gosto e é aí que estou. O lançamento do Ser Espiritual, para mim, foi um marco, sabe? Porque eu, durante muitos anos, não me expunha publicamente nestas áreas para não prejudicar as centenas de pessoas que na empresa dependiam de mim. Isso era um facto. Quando estava numa fase final da carreira, deixei de ser CEO, passei a não executivo, disse, agora eu vou publicar um livro, vou abrir o livro. E resolvi publicar o Ser Espiritual.
E as coisas passaram-se de uma forma muito bonita. O Dr. Mendes Ribeiro assistiu ao lançamento com o professor João Lobo Antunes e com o Mário Simões, o professor Mário Simões, os dois meus amigos, obviamente. O professor Mário Simões, muito aberto a estas áreas. O professor João Lobo Antunes, não, um neurocirurgião clássico, mas de mente aberta, como terá podido verificar. E foi giro vê-lo na sessão de lançamento dizer destas coisas eu não percebo nada, o Luís é que conhece, é que sabe, mas telepatia, por exemplo, eu sei que existe. Não sei como nem tal, mas muitas vezes a minha mulher vem de lá para cá dizer-me alguma coisa e eu sei o que é que ela me vai dizer. E às vezes é ao contrário, ele até brincou, e até é perigoso, posso não querer que ela saiba qualquer coisa e ela perceber. Bem, a sua questão final foi relativamente à crítica ao método científico. Eu sou um homem feito na ciência, um homem que comecei a minha carreira na Universidade do Porto, deixei-a, mantive-me sempre ligado, e o desenvolvimento industrial que Bial teve nas últimas 3 décadas foi baseado, como sabe, no desenvolvimento científico. Portanto, nós apostamos na investigação farmacológica, química, farmacológica, pura e dura, e tivemos, felizmente, muito bons resultados. Eu sou um homem da ciência e, portanto, eu continuo a pensar que a ciência tem a obrigação de adaptar o seu método rigoroso de forma a poder abranger estas áreas e a poder proporcionar à humanidade o esclarecimento necessário para nos percebermos melhor, para percebermos todo o nosso potencial e assim podermos viver melhor, quer em termos individuais, quer em termos coletivos. Muito bem. Muito bem. Não sei se a Ana Rodrigues Gonçalves está aqui connosco, que também está ligada à Faculdade de Ciência e Tecnologia da Universidade Nova, também é uma pessoa muito ligada à ciência. Se quer fazer algum comentário, levantar alguma questão ao Luís. Mais do que questão, queria. Os 3 colegas que falaram primeiro deram os parabéns ao Luís pela coragem. Eu entendo a humildade do Luís quando diz não é preciso coragem, já estou na fase da vida em que eu posso fazer. Eu gostava era de mais gente ter poder, sem ter esta áurea que está à volta do Luís Portela, de poder fazer. Eu confesso que acredito em tudo o que disse. Aliás, queria tocar num tema mais final da sua apresentação, que tem a ver com a energia e com aquilo que nós podemos dar ao mundo, não é? E, de facto, a felicidade, e agora vai tocar muito também o Jaime Pesado, que conhece a minha experiência de outras conferências em que tenho estado. Realmente a felicidade está muito mais em darmos do que em recebermos, em sorrir e dar aos outros. E isso é que eu gostava, sinceramente, à parte da parte científica que estivemos aqui todos e a assistir e podemos depois consultar, eu acho que eu gostava de tirar desta sua sessão, e porque é o senhor a dizê-lo e porque pode dizê-lo, que passe esta mensagem a todos nós do nosso grupo, a importância de tratarmos bem o outro, porque nós sabemos distinguir o bem do mal. E essa, para mim, essa é a mensagem melhor com que eu fico no fim, que é aquela que eu pratico sempre que posso, mais vezes do que às vezes é esperado, porque gosto de dedicar tempo aos outros e acho que isso é importante. Já tenho provas evidentes, científicas ou não, de que sempre que eu faço o bem, recebo em dobro ou em triplo, e isto é energia. Não tenho a menor dúvida, não tenho a menor dúvida que se consegue, certamente se pode provar cientificamente. E, portanto, proponho que todos pratiquem o bem e passem a energia do amor ao próximo. Era só essa mensagem que queria deixar. Eu não sei se o Dr. Espel quer fazer algum comentário antes de passarmos a outra pessoa. Talvez possa dizer só isto, que estamos num mundo em que é necessária a harmonia, a paz, o amor. Estamos num mundo em guerra, estamos num mundo com muitos problemas que têm que ser resolvidos. E quando falamos em paz e harmonia, normalmente lembramos do Papa Francisco, lembramos do Presidente Biden, ou do Presidente... Enfim, lembramos dessas pessoas que estão lá longe, em Israel, em Moscou, aqui ou ali, dos líderes políticos, dos líderes religiosos. Mas a paz em que eu acredito não é essa. A paz em que eu acredito é aquela que brota do nosso interior, brota de cada um de nós para a vida.
enquanto muita gente palrar, peço desculpa da expressão, falar sobre paz e não a praticar, nada vai acontecer. Quando cada um de nós tiver aí sim a coragem de se assumir como uma partícula de harmonia no seu dia a dia, 24 horas, de manhã, à tarde e de noite, uma partícula de harmonia, de bem consigo próprio, de bem com os outros, uma partícula de paz, uma partícula de amor, de gostar, de se amar a si próprio, de amar os outros à sua volta, de pôr o tal sorriso para si e para os outros em permanência, aí teremos um mundo melhor, de certeza. É nessa paz, nesse amor que eu acredito. Muito bem. Eu não sei se o Joaquim Oliveira Martins, com quem falámos há um bocado, que teve 30 anos na OCDE e, portanto, agora está longe desse mundo institucional, mas acompanhou também muitos temas de uma outra perspectiva, ligados à saúde e tudo o resto. Quer fazer algum comentário ou levantar alguma questão, Joaquim? É sempre um gosto. Jaime, eu não sei, quer dizer, portanto, eu não sou um científico, sou economista, mas é Certo. um facto que atualmente, digamos, quando lemos temas de divulgação sobre a física quântica, há muitas coisas que nos deixam completamente vislumbrados, não é? A questão da energia, a questão da comunicação, portanto, a grandes distâncias. Houve um prémio Nobel francês que fez aquela demonstração que há partículas que podem interagir de maneira instantânea a distâncias portanto, que não podem justificar, digamos, uma interação à velocidade da luz, quer dizer, é uma coisa que não sabemos, é uma coisa totalmente vertiginosa, não é? E também, digamos, portanto, o facto que efetivamente nós somos constituídos de átomos, não é? E os átomos o que são campos eletromagnéticos, e esses campos eletromagnéticos são essencialmente vazios, não é? Então, nós somos feitos de um espaço vazio ocupado por campos eletromagnéticos. Portanto, todas estas questões são efetivamente, digamos, têm que ser faladas, não é? Agora, é verdade que eu percebo, digamos, a questão da coragem não é fácil para uma pessoa como o Dr. Luís Portela, que é um científico com um grande reconhecimento, falar destas coisas, portanto, desta maneira, mas eu achei esta sessão luminosa porque permite abrir certas portas, certas dimensões às quais nós, por vezes, nos retraímos porque temos medo de, sei lá, ser criticados, considerados como pessoas que têm, assim, sei lá, interesses um bocado mais esotéricos, mais... etc, etc. Mas, bom, eu sou economista portanto, a minha questão seria um bocadinho... é verdade que a economia portanto, é uma disciplina que está muito agarrada à quantidade, à satisfação da utilidade através do aumento, portanto, do consumo. E estamos a ver, efetivamente, que este sistema está agora a esbarrar com um certo número de limites, não é? Que são ligados, portanto, ao nosso planeta, mas não só, portanto, limites também em termos de organização da sociedade, de articulação entre as pessoas, esta questão, por exemplo, da desigualdade, etc. Como é que o doutor vê, digamos, a implicação destes temas na economia? Obrigado. Perspectiva. Muito obrigado. Sabe, eu acho que há uns anos fiz um curso de gestão. Eu era médico e tinha para fazer gestão, tinha que fazer alguns cursos. E um dia estava um grande mestre, não me lembro agora o nome dele, um norte-americano que veio aí e eu estava a fazer o encerramento do curso. E depois dizíamos o que é que nós considerávamos mais importante. Uma palavra, duas palavras. O que é que era mais importante na gestão? E claro, as pessoas disseram as maiores, éramos para aí uns 20 e tal no curso. Cada um disse uma palavra, outra palavra e tal, e ele foi escrevendo no quadro. E quando todos disseram tudo, ele riscou aquilo todo e pôs assim, bom senso. E eu fiquei a olhar para aquilo e foi um momento de aprendizagem. De facto, eu acho que com bom senso nós podemos fazer uma gestão equilibrada.
E perante a questão que me coloca, eu direi com bom senso, porque acho que a humanidade não tem tido muito bom senso na maneira como se tem conduzido. Eu disse isso no princípio. Nós vivemos num mundo em desequilíbrio. Não é sensato, e peço desculpa, vou dizer aqui 2 ou 3 exemplos, que alguns podem não discordar. Não é sensato haver touradas nos dias de hoje. Como é que nós temos o direito de andar ali a sacrificar 2 animais, o touro e o cavalo? Para quê? Para que é que isso serve? Nós consumimos coisas que acho que são idiotas, que não fazem sentido. Eu gosto de ver um bom jogo de futebol. Gosto de ver. Pronto, é a nossa cultura. Mas o Horizon, os milhões em torno do futebol. O Horizon, a obsessão com que as pessoas vão para o estádio e estão capazes de se insultarem, são capazes de insultam o guarda, insultam os jogadores, insultam não sei quem, e às tantas insultam para o lado e insultam os próprios pessoas das mesmas cores, do mesmo clube, e às tantas embrulham-se ali à pancada uns com os outros e tal. Portanto, acho que estamos numa sociedade realmente hipermaterialista, numa sociedade em que os valores fomos divorciando dos valores, e com bom senso, eu acho que isso se pode reequilibrar. Em relação à economia, eu acho que há coisas que não são sensatas, não é? Eu vejo pagar-se por um automóvel uma fortuna, vejo pagar-se por uma carteira de senhora uma fortuna. E não sei se o valor real desses objetos corresponde àquilo que é pago. Digamos, este é um mundo tão irreal que hoje em dia nós vemos lojas de senhoras a venderem carteiras em segunda mão mais caras do que as em primeira mão. Quer dizer, não é em qualquer lado, quer dizer, é no aeroporto de Lisboa, é no Hotel Ritz, não sei, quer dizer, em sítios há bom senso nisto? Parece-me que não. E parece-me que é o que está a faltar à humanidade. Como é que se pode como é que se pode resolver isso com bom senso? As pessoas aterrarem um bocadinho, vermos a tal análise que eu há bocadinho estava a aconselhar, onde é que eu estou, quem é que eu sou, o que é que ando por aqui a fazer, onde é que venho, onde é que vou, e como é que posso ir de uma forma sensata, equilibrada, inteligente, racional. Quando fazemos isso, nós temos a coragem de nos afastar um pouco desse imbróglio em que todos andam, a maior parte anda envolvida, desse imbróglio do dia a dia. Então deixamos de consumir algumas dessas coisas anedóticas e passamos a ter uma vida mais tranquila, mais serena, passamos a fazer uma alimentação mais regrada. Isso é uma trajetória que cada um pode, e a meu ver, deve fazer. E se formos fazendo assim, nós vamos ter uma economia equilibrada. Como eu disse há pouco, com a inteligência artificial, eu prevejo que o homem vai ter que trabalhar menos horas. Cada ser humano vai ter que trabalhar no futuro menos horas. Vamos ver se aproveitamos as horas que vão sobrar para assumirmos uma atitude racional, uma atitude de que se volte para apoiar o outro, que se pode, uma presença altruísta na Terra e de respeito. Eu há bocadinho falei do desrespeito pelos animais, mas também de respeito pelas plantas, de respeito pela natureza em geral. Não sei se fui demasiado filosófico ou se me fez entender a minha linha de pensamento. Bom senso, senhor doutor, bom senso. Muito bem. E nós estamos a começar a chegar ao fim, mas nós temos aqui também uma pessoa ligada à área da defesa e do Exército, o Zé Geraldo, que trabalhou muito tempo nesse setor. Geraldo, quer colocar também alguma questão, algum comentário? Para ti, sobretudo, esta experiência vivida do lado da defesa, que é uma área que está muito na moda agora e onde também eu acho que há questões que colocam obviamente ao ser humano e ao humanismo, isso tudo, não é? Muito boa tarde, muito obrigado por esta brilhante sessão. Eu já conheço o Dr. Luís Portela através do
da comunicação social. Estive também na apresentação do livro no El Corte Inglês, do seu livro espiritual, Ser Espiritual, e que na altura partilhei consigo um poema que fiz inspirado no artigo que escreveu no Expresso. Então, depois, o Zé Geraldo, se me é permitido, se depois ainda conhece o poema, não, já se recorda do poema, não? Sim, eu vou dar a estrofe, que é para não dizer o poema todo. Muito bem. E chamei ao poema Telepatia. E que a síntese é a força do pensamento, ao fim e ao cabo. E a estrofe é assim: a força que o pensamento tem de criar o momento, como posso eu saber? Posso ao menos tentar e começar a pensar no que vai acontecer. Portanto, aquilo que o Sr. Doutor disse, ao fim e ao cabo, e nós, pronto, é a nossa vida, não é? Pensamos e por uma questão de energia vamos transformar aquilo que pensamos muitas vezes em realidade. Quanto à defesa que o Jaime falou, eu penso que é como na economia, tem que ser com bom senso, não é? Portanto, estas coisas são assim. De maneira, Sr. Doutor, queria-lhe transmitir que o poema que eu depois fiz, que chamei Telepatia, porque não acaba o poema, a primeira estrofe acaba com tu vais aparecer, não é? Força que o pensamento tem de criar um momento, como posso eu saber, posso ao menos tentar e começar a tentar que tu vais aparecer. E depois o poema continua. Portanto, e depois dá-se ali uma ideia de telepatia. Portanto, e o poema está cantado em fado pelo António Pinto Bastos. Portanto, queria-lhe transmitir isso. Foi um motivo, as leituras dos seus escritos foram inspiração para um poema que é hoje cantado em fado pelo António Pinto Bastos. Muito obrigado e parabéns, e vou Doutor acompanhar. Espitela, já são quase 8 menos 20, portanto nós costumamos terminar mais ou menos esta hora. Se quiser fazer um comentário final, está bem? Como síntese final da sessão, e penso que terminamos em grande. De facto, na defesa também me parece que é muito importante o bom senso e é muito importante que saibamos construir, como eu dizia há pouco, a harmonia, a paz, o amor, assumirmos. Aí sim eu acho que é preciso coragem, porque somos permanentemente solicitados para tanta atrapalhada nos dias de hoje, que eu acho que é preciso coragem para nós assumirmos, este é o percurso que eu quero fazer, este é aquele que eu quero ser, e não me deixar desviar. E acho que é bom nós, e vou assim encerrar, acho que é bom nós, uma vez ou duas vezes por ano, guardarmos assim um fim de semana para nos autoanalisarmos. Então, onde é que eu estou? Onde é que eu venho? Onde é que eu vou? Onde é que interessa ir? Qual é o meu propósito de vida? O que é que eu de facto ando aqui a fazer? Quando determinados meus dias, como é que eu poderei sentir-me feliz a olhar para trás e fiz isto, fiz aquilo? Definir os nossos grandes objetivos, o nosso propósito, e depois, diariamente, 10 a 15 minutos, seguir o que é que realmente eu estou a conseguir disso, o que é que faz falta, os erros que eu cometo, como devo fazer para não os cometer, prometer a mim próprio não os cometer. Há pessoas que desejam ser perfeitas até à eternidade. Eu acho assim uma coisa um bocadinho utópica. Parece mais realista, é bonita, mas utópica. Parece mais realista detectarmos qual é o nosso defeito, o nosso erro que mais nos incomoda, aquilo que mais nos envergonha, aquilo que de facto não queremos fazer, focarmos nele e dizermos assim, nas próximas 24 horas eu não o vou cometer. 24 horas, acho que é um desafio realista. Os alcoólicos anónimos seguem terapias deste género e muitas vezes com sucesso. Aplicamos-lo no nosso dia-a-dia. Identificarmos o nosso problema, uma coisa que realmente fazemos e que não gostamos. Pode ser fumar, pode ser dizer uns palavrões, pode ser dizer mal do outro, o que for. Eu não quero fazer isto. 24 horas eu não vou fazer. E passadas as 24 horas, fiz ou não fiz? Se não fiz, ótimo. Mais 24 horas. Se fiz, porque é que fiz, o que é que explotou, como é que devo fazer para não voltar a fazer e de novo prometer a mim próprio. 24 horas. Este é o chamado percurso de autoaperfeiçoamento e este é o
percurso que, na minha opinião, nos pode fazer sentir melhores, nos pode fazer sentir felizes, mais realizados, mais completos. Muito obrigado pela vossa paciência. E espero que esse seu otimismo também nos faça ganhar na sexta-feira à França e continuar com a nossa seleção também como um grande cruzado. Doutor, muito obrigado por este momento. Acho que foi absolutamente fantástico. Podíamos ficar aqui toda a noite, mas nós normalmente temos o hábito de volta das 8 menos um quarto, máximo de terminar. Acho que foi uma belíssima sessão, com a sua autorização e da empatia também à apresentação, e vamos mantendo contacto também, como tu gosta, ok? Muito boa tarde. Obrigado. Bom trabalho. Ricardo, muito obrigado. Obrigado, boa tarde. Obrigada. Boa tarde.